Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 83º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre como os morcegos podem se reproduzir de uma forma bem diferente. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Oi, gente, depois de alguns meses sumida, eu tô de volta. Eu tive que me afastar aí por um período por algumas questões médicas, mas agora parece que tá tudo indo bem e vamos que vamos falar mais sobre os morcegos. E para voltar em grande estilo, então, hoje eu trouxe uma notícia sensacional que foi publicada agora em novembro de 2023 na revista Nature, que é um trabalho sobre uma espécie de morcego insetívoro que ocorre em boa parte da Europa e da Ásia. Essa espécie se chama Epithesicus serotinus, e o que os pesquisadores fizeram foi descrever um novo comportamento sexual de morcegos, que foi observada justamente nessa espécie. A gente já falou por aqui em alguns episódios anteriores sobre os comportamentos sexuais e reprodutivos dos morcegos, como por exemplo no episódio 18. Nesse episódio, a gente viu que durante a cópula, geralmente, o macho vai por trás da fêmea e introduz o pênis na vagina da fêmea, que fica voltada um pouco mais para a parte ventral dela. E para fazer isso, os machos muitas vezes precisam ser bem habilidosos, para não falar quase ninjas. Por quê? Porque, em geral, a vulva da fêmea é pequena, gente. Então imagina para o macho chegando por trás da fêmea para acertar um buraquinho que está na frente dela sem ele ver e ainda por cima pendurado de cabeça para baixo. É quase um malabarismo, gente. Mas dá certo e os danados dos morcegos conseguem. Bom, só que aí alguns pesquisadores ficavam bem intrigados com uma característica bastante chamativa nos machos da espécie Epithesicus serotinus. E essa característica era o tamanho do pênis desse animal. O negócio, gente, é tão grande comparado ao tamanho do corpo do morcego e também comparado ao tamanho da vulva da fêmea, que é bem pequena, que o pessoal ficava se perguntando como que o tamanho daquela berinjela ia caber. Pessoal, quando ereto, o pênis dessa espécie corresponde a 22% do tamanho do corpo do animal. É muita coisa. Se fosse no caso humano, usando a mesma proporção, é como se um homem de 1,70 m tivesse um pênis de 37 centímetros. Então os pesquisadores ficavam intrigados com isso, de tipo, como que essa berinjela ia caber? Como que essa reprodução ia funcionar, né? E não é que o pessoal descobriu, gente, e ainda conseguiu filmar isso. E é justamente essa que é a super novidade. O que eles descobriram é que o pênis, por ser muito grande, não entra na vagina da fêmea. Então, para a espécie se reproduzir, o macho firma a cabeça do pênis sobre a vulva da fêmea, mas sem a penetração. Ou seja, eles conseguem se reproduzir sem penetração, gente. E esse tipo de comportamento é observado e descrito pela primeira vez em mamíferos. E é claro que os morcegos que tinham que ser os protagonistas aí desse pioneirismo. Então, quando eu falo que os morcegos são incríveis, eles são incríveis mesmo. Sobre a ejaculação, o macho acaba ejaculando no ato em que ele fica lá firmando a cabeça do pênis ereto sobre a vulva da fêmea. E esse ato pode durar vários minutos ou ele pode ser feito várias vezes. Então, os espermatozoides dão um jeito de entrar pela vagina e promover a fecundação. Inclusive, uma coisa que os pesquisadores observaram é que os pelos da fêmea ao redor da vulva ficaram molhados após essa cópula sem penetração, o que provavelmente era esperma, mas eles não tiveram a oportunidade de fazer uma coleta desse material para garantir isso, mas tudo indica que sim. Então, gente, isso é muito bom para te lembrar que a ejaculação nas coxas e na portinha também pode engravidar, viu? Então usa camisinha, pessoal. Tá aí os morcegos mostrando isso pra gente. Voltando então para os morcegos, eu vou colocar lá nas redes sociais o vídeo que foi liberado pelos pesquisadores mostrando o comportamento dessa cópula sem a penetração.
E eu vou colocar também o link para vocês conseguirem acessar esse artigo dessa descoberta na íntegra. O artigo está em inglês, mas caso você não fale inglês, você pode usar o Google Tradutor para te ajudar nisso aí. Bom, eu achei essa descoberta sensacional e isso me leva até a pensar sobre outras possíveis espécies em que isso também pode acontecer, incluindo aqui no Brasil. Para quem trabalha diretamente com os morcegos, já deve ter reparado que a variação do tamanho dos pênis nos machos pode ser bem grande de acordo com a espécie. E como a gente ainda tem muita coisa para descobrir sobre os comportamentos sexuais dos morcegos, pode ser que essa cópula sem penetração também ocorra por aqui ou em outros locais e envolvendo outras espécies. Só que ainda não foi descrito. Por exemplo, esse comportamento foi observado na espécie Epithesicus serotinus. Aqui no Brasil, a gente não tem essa espécie em específico, mas a gente tem outras espécies do gênero Epithesicus. E para algumas dessas espécies, gente, quem já viu, a berinjela é grande. Então, vai que o comportamento de cópula sem penetração ocorre por aqui também e a gente só não está sabendo. Então, se alguém interessar pelo assunto como objeto de pesquisa, tá aí um excelente e curioso tema para sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Vai que você consegue filmar aí um morcego Kid Bengala em ação. Você já pensou nisso? Eu te garanto que pelo menos esse seu trabalho ia te render boas risadas. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!